aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje um pouquinho diferente, né? Infelizmente, nós estamos aqui presencialmente. Estou gravando essa aula numa sala que não é a nossa sala, porque o quadro é melhor para filmagem, com a sala vazia, mas nós queremos poder compartilhar o texto bíblico. Se você não tem participado das nossas aulas, eu queria te informar, nós temos estudado a carta de Paulo aos Efésios. Então a gente tem estudado essa carta, parágrafo por parágrafo, parando para observar alguns versículos importantes. Mas eu queria dizer que não tem importância. Se você não tem participado das nossas aulas, hoje nós vamos estudar Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 22, tentar entender um pouquinho a respeito desse texto bíblico. É claro que a gente não vai esgotar todos os assuntos, a gente não vai ser muito detalhista, porque o tempo não dá para isso, e o nosso foco na aula é um foco um pouco diferente, um treinamento um pouco diferente. Nas nossas aulas de Escola Bíblica Dominical, você que já faz parte das nossas aulas sabe disso, mas se você nos ouve e você não faz parte das nossas aulas, não participou de nenhuma, está começando a partir de agora, as nossas aulas elas são baseadas em 8 princípios de interpretação do texto bíblico. São ferramentas que a gente usa para aplicar no texto bíblico e conseguir extrair do texto bíblico a verdade do Evangelho que deve ser aplicada às nossas vidas. Então nós já trabalhamos alguns desses princípios, algumas dessas ferramentas, e aula após aula nós aprendemos uma nova, ou nós recordamos de uma antiga, revisamos uma antiga, para que a gente vá colocando em prática. Se é a primeira vez que você me ouve, é a primeira vez que você participa dessa aula, deixa eu te dizer, não se preocupe, as nossas aulas elas são completas, e nas próximas aulas, sejam elas gravadas aqui, ou sejam elas presencialmente, quando essa crise passar, nós vamos sempre trabalhar essas 8 ferramentas, e a gente vai lembrando, e a gente vai recordando, e a gente vai aplicando novamente essas ferramentas. Por que eu estou dizendo isso? Porque na aula de hoje, a gente não vai esgotar o conteúdo desse parágrafo. O que a gente vai aprender uma nova ferramenta dessa, um novo princípio de interpretação, dos 8 que eu já citei, e a gente vai recordar um outro que a gente já trabalhou, mas se você não participou, você vai aprender hoje, então já 2 princípios hoje, e aí ao final da nossa aula, na segunda parte, a gente vai aplicar esses princípios no texto bíblico que a gente está estudando, tá bom? Então a gente não vai ser exaustivo, o que a gente vai fazer é aplicar o princípio de hoje no texto bíblico. Se a gente quiser ser exaustivo no texto, a gente tem que aplicar os 8 princípios no texto bíblico para extrair ali a verdade, a grande ideia, o coração do texto. Mas hoje a gente vai só aplicar um desses princípios, tá bom? Nós sempre começamos a nossa aula, e eu já deixei aqui pronto o nosso quadro, o nosso gráfico pizza, lembrando de quais são os 8 princípios. Eu queria então agora, nesse momento, se é a primeira vez que você participa, que você deixasse o vídeo rolando. Mas se você já tem feito parte das nossas aulas, eu queria te pedir que, sem consultar nenhum papel, você desse um pause no vídeo aí agora e você tentasse se lembrar quais são os 8 princípios antes da gente continuar, tá bom? Dá o pause aí e tenta lembrar. Ok, estamos de volta. Eu espero que você tenha lembrado aí de alguns ou de todos, preferencialmente de todos os princípios bíblicos. Espero que você tenha lembrado na ordem. Se não lembrou na ordem, não tem problema. Se não lembrou de todos, a gente vai lembrar aqui agora. E se você simplesmente deixou o vídeo passar sem dar pause, quer dizer que você não sabe ainda os 8 princípios, ou é a primeira aula, ou não deu tempo ainda de você aprender. Então eu queria que você prestasse bastante atenção. Você pode pegar um papel aí, uma caneta e anotar esses princípios. Faz esse gráfico aqui e vamos anotando esses princípios. Eu vou colocar só as iniciais deles, mas eu vou falando e você vai ouvindo aí. O primeiro princípio que a gente trabalha é o permanecendo na linha, PL, permanecendo na linha, que é o princípio, a ferramenta nova que a gente vai trabalhar hoje aqui, daqui a pouco. A gente não trabalhou essa ferramenta ainda, então se prepara aí, essa é uma ferramenta nova. Permanecendo na linha é um dos nossos princípios. Outro princípio muito importante que a gente já trabalhou aqui em nossa classe é textos e pressupostos, tá bom? A gente já trabalhou isso num outro momento, a gente volta a trabalhar esse princípio, revisando esse princípio. Nós temos também o gênero literário, que é um princípio muito importante da gente entender, fazendo
boas perguntas. Inclusive, a segunda parte da nossa aula hoje vai ser o fazendo boas perguntas. Vai ser o princípio, a ferramenta de interpretação que a gente vai colocar em prática nesse texto daqui, fazendo boas perguntas. Tem um outro princípio aqui, que é o instruções para a viagem. A gente também já trabalhou esse princípio, a gente pode voltar para ele em outro momento. Um outro princípio, outra ferramenta de interpretação, estrutura do texto bíblico. A gente identificar a estrutura também não é o assunto de hoje, mas é uma ferramenta muito importante. O penúltimo aqui é a grande ideia e resposta desejada, muito importante também. E por último, teologia bíblica. Só para a gente contextualizar, principalmente se é a sua primeira aula, é muito importante a gente lembrar disso, que nós já trabalhamos alguns desses princípios. Mas antes, vamos perceber que é uma coisa muito importante. Primeiro, esses dois primeiros princípios, tanto o permanecendo na linha, quanto o textos e pressupostos, são princípios de convicção. É por isso que, embora a gente vai trabalhar na primeira parte da nossa aula hoje, o permanecendo na linha, daqui a pouco a gente explica ele aqui, o que é, por que ele é importante, a gente não vai hoje colocar esse princípio de forma prática, aplicar ele de forma prática no texto bíblico, porque ele é um princípio de convicção. Ele não é um princípio de interpretação prática. Então a gente vai trabalhar ele porque ele é uma convicção que a gente precisa ter, assim como textos e pressupostos. São princípios, de convicção. Mas vamos lembrar aqui quais foram os princípios que a gente já trabalhou. Por exemplo, a gente já trabalhou textos e pressupostos num outro momento aqui da nossa classe. A gente não trabalhou ainda gênero literário, a gente já trabalhou fazendo boas perguntas. O que a gente vai fazer hoje é recordar, como eu disse no início da nossa aula, a gente sempre recorda os princípios. Por isso que se você estiver começando hoje, você daqui a um tempo vai pegar isso aí facilmente. Então a gente já trabalhou fazendo boas perguntas, a gente já trabalhou instruções para a viagem, a gente já trabalhou estrutura e a gente já trabalhou grande ideia e resposta desejada. Quais então a gente não trabalhou ainda? A gente não trabalhou permanecendo na linha, vamos trabalhar hoje. Então hoje a gente vai alcançar aí o nosso sexto princípio estudado, só vai ficar faltando 2. A gente não trabalhou gênero literário e a gente não trabalhou teologia bíblica. Então hoje a gente avança mais um pouquinho, aprendendo um novo princípio e recordando um princípio antigo, que é o fazendo boas perguntas, tá bom? Então vamos lá para o nosso princípio de hoje, permanecendo na linha. Quando você ouve isso, permanecendo na linha, o que é que vem à sua mente? Entendendo que isso é um princípio de convicção. Deixa eu escrever aqui. Escrever o nome primeiro. Se você tiver uma caneta, um papel, é importante que você anote isso aí, para você lembrar disso futuramente. Nosso princípio de hoje é o permanecendo na linha. Espero que dê para você entender aí. Permanecendo na linha é o nosso princípio de hoje. O que é esse princípio? A gente primeiro precisa fazer essa pergunta. O que é o princípio permanecendo na linha? Eu queria que você imaginasse a palavra de Deus. Vou escrever aqui palavra de Deus. Eu queria que você imaginasse a palavra de Deus como uma linha e a interpretação da palavra de Deus como uma linha. Então, quando a gente vai estudar todos os livros das Escrituras, seja parágrafos específicos, livros inteiros ou versículos específicos, a gente precisa entender que existe uma linha de interpretação. Existe aquilo que é o correto. Uma coisa importante que a gente precisa saber é que não existem várias interpretações do texto bíblico. Não quer dizer que eu acordo hoje, olho para o texto bíblico e tenho uma interpretação daquele texto. Amanhã, quando eu acordo, tem outra interpretação. O que a gente pode retirar do texto bíblico são diferentes aplicações. Mas o texto bíblico teve um intuito. Por que ele foi escrito? Qual o propósito do autor quando ele escreveu aquilo ali? Isso é a linha do texto bíblico, é a interpretação correta do texto bíblico, é poder pregar todos os desígnios, aprender todos os desígnios de Deus de acordo com o que Deus escreveu, de acordo com o propósito de Deus para aquela época quando Deus escreveu.
Só que a gente pode errar fazendo algumas coisas. Por exemplo, o que é que a gente pode fazer? A gente pode adicionar coisas à Bíblia. Às vezes, na nossa interpretação, a gente acaba agindo dessa forma. A gente adiciona coisas à Bíblia. Sabe como é que a gente faz isso? Adicionando normas, ensinando para as pessoas que elas devem fazer coisas, ou que Deus proíbe coisas que Deus na verdade nunca proibiu. E quando a gente adiciona coisas que não estão no texto bíblico, a gente foge da linha do texto bíblico, a gente não permanece no texto bíblico, e aí a gente se torna um legalista. É daqui que surge a cultura legalista, quando a gente acrescenta coisas ao texto bíblico. E esse é um grande problema. Se você acrescenta, se no seu estudo do texto bíblico você acrescenta coisas, você não entende verdadeiramente o que a palavra de Deus quis nos ensinar. Por outro lado, existe um outro extremo, que é quando a gente deixa de entender, ou quando você é alguém que prega, você é alguém que ensina, quando você deixa de ensinar alguma coisa. Aí a gente vai lá para o lado da permissividade, ser alguém permissivo, ser alguém liberal. E quando eu falo liberal, a gente precisa entender esse liberal, porque a palavra liberal pode surgir em vários contextos, pode ser uma coisa boa, pode ser liberal economicamente, mas essa ideia de liberal aqui é ser alguém que não é apegado às normas de Deus, é alguém que não é apegado ao que a palavra de Deus nos ensina. Então ambos os lados são errados. Se a gente caminha para o lado legalista, a gente está errado. Se a gente caminha para o lado permissivo, a gente está errado. Se a gente acrescenta coisas ao texto bíblico que Deus não falou, se a gente proíbe coisas dizendo que Deus proibiu, a gente está sendo legalista. A gente não está permanecendo na linha da palavra de Deus. Se a gente deixa de ensinar, ou se a gente deixa de falar coisas que Deus disse, a gente está sendo permissivo, a gente está sendo liberal e a gente não está seguindo a linha da palavra de Deus na interpretação correta. Isso é o princípio permanecendo na linha. A todo momento em nosso estudo, é por isso que ele é um princípio de convicção, eu já falei isso diversas vezes, a todo momento a gente tem que lembrar. Estou estudando o texto bíblico e eu estou na mente ali perguntando, eu estou permanecendo na linha? Eu estou permanecendo na linha? Será que eu não estou acrescentando coisas? Será que eu não estou tirando coisas desse texto bíblico? Porque na verdade nós precisamos permanecer na linha da interpretação bíblica. Isso é o princípio permanecendo na linha. E disso a gente precisa se lembrar. Por que que esse princípio é importante? É importante porque a palavra de Deus foi escrita não para a gente falar o que a gente quer no nosso coração. Porque quando a gente interpreta a palavra de Deus de acordo com o nosso coração, de acordo com aquilo que a gente quer, na verdade a gente não está interpretando a palavra de Deus. A gente está acrescentando coisas ou deixando de pregar coisas da palavra de Deus que não dizem ou não estão de acordo com aquilo que está em nosso coração. Só que a palavra de Deus diz que o nosso coração é pecaminoso. Porque a gente precisa ter um compromisso sério de oração constante para que Deus nos ajude a entender a sua palavra, para que a gente não acrescente e para que a gente não retire coisas da sua palavra. Muito pelo contrário, para que a gente permaneça na linha da sua palavra. Jesus Cristo disse que nada da sua palavra mudaria, tudo seria cumprido. Então a gente precisa continuar permanecendo no texto bíblico e entendendo. Esse é o princípio de convicção e você precisa saber dele. Vamos continuar a nossa aula. Eu já apaguei aqui o nosso quadro, de uma hora para outra eu mudei de lugar. Você percebeu aí que eu teletransportei, porque agora a gente vai para a segunda parte da nossa aula. Gente, deixa eu pegar o piloto. A gente trabalhou aqui, já lembramos quais são os nossos 8 princípios de interpretação. Na verdade, nós já observamos um novo princípio hoje, certo? E agora nós vamos relembrar um princípio que a gente já trabalhou aqui em nossa aula, que é o princípio de fazendo boas perguntas. Deixa eu anotar aqui. Lembra aí, a gente já trabalhou esse fazendo boas. Fazendo boas perguntas. Lembra aí, a gente já trabalhou esse princípio bíblico, a gente vai lembrar dele hoje, a gente vai fazer uma atividade daqui a pouco baseado nesse princípio, para a gente entender melhor esse texto bíblico que a gente está aprendendo hoje. Efésios capítulo 2,
do 11 ao 22, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa entender, e existem sempre duas perguntas que a gente faz para todo o princípio bíblico, para nos ensinar, para nos mostrar, para esclarecer para a gente o que é o princípio bíblico. A primeira pergunta é: o que é esse princípio bíblico? Então, o que é esse princípio de interpretação, não princípio bíblico, princípio de interpretação, o que é essa ferramenta de interpretação que a gente usa no texto bíblico para entender o texto bíblico? Eu acho que essa, de todas as que a gente trabalha, é a que tem o nome, o título, que deixa mais claro o seu intuito. O que é fazer boas perguntas? É fazer boas perguntas. Então, não é muito difícil. O que a gente precisa saber é que se a gente quer uma resposta do texto bíblico, se a gente quer que a palavra de Deus fale com a gente precisa fazer as perguntas, e as perguntas certas a respeito do texto bíblico. Por exemplo, nós temos dois tipos de perguntas que a gente pode fazer para o texto bíblico, tentando extrair do texto bíblico as verdades. Eu tenho elas anotadas aqui. Primeiro, nós temos as perguntas. Vou anotar aqui para ficar mais fácil. Perguntas básicas de, escrever aqui embaixo, observação. Ok? Então, qual é o primeiro tipo de pergunta, de boa pergunta, que a gente pode fazer no texto bíblico? São as perguntas básicas de observação. Eu queria te aconselhar a pegar o seu caderninho aí, uma folha de papel, e anotar essas coisas. Anotar lá o que é permanecendo na linha. Qualquer coisa, volta o vídeo aí, de novo, faz uma anotação e anotar agora o que é o fazendo boas perguntas. Tá bom? Então, nós temos dois tipos de boas perguntas que a gente pode fazer para o texto. A primeira delas são as perguntas básicas de observação. Como é que a gente trabalha essas perguntas básicas de observação? A gente tem um livrinho que ajuda a gente nessa caminhada, que inclusive eu já encomendei para a gente ter quando a gente voltar para as nossas aulas presenciais. Eu já encomendei esse livreto aqui, que a gente pode encontrar diversas coisas. Todos esses princípios, por exemplo, estão aqui nesse livreto, mais explicados do que aquilo que eu tenho explicado na classe, porque a gente está aprofundando com o tempo. Então a gente está passando um olho rápido, um olho bem superficial sobre todos os princípios, para depois a gente aprofundar. Então vamos lá, perguntas básicas de observação. O que são essas perguntas básicas de observação? Eu tenho aqui alguns exemplos. Por exemplo, perguntar: quem são os personagens desse texto? Quando isso aconteceu? Quais são os lugares importantes? Quais são as palavras importantes de conexão? Quem fez isso? O que aconteceu? São perguntas básicas, que são aquelas perguntas de observação. Olhando para o texto bíblico, quais são as perguntas básicas que surgem do texto bíblico que a gente precisa fazer? Daqui a pouco a gente vai fazer um exercício a respeito disso. Essas perguntas básicas, às vezes, são perguntas óbvias. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Uma pergunta que pode surgir disso: quem amou o mundo? A resposta: Deus. É uma pergunta importante da gente fazer. Se a gente quer extrair do texto bíblico a verdade, a gente pode fazer perguntas para esse texto bíblico que ele vai nos responder. Às vezes essas perguntas são perguntas óbvias, são perguntas claras. Então nós precisamos fazer essas perguntas. E tem um outro tipo de perguntas, que são as perguntas. A gente vai chegando embaixo do quadro aqui, a letra vai ficando feia, mas você está me ouvindo aí, você consegue entender. É uma perguntas essenciais, que aprofundam, perguntas essenciais que aprofundam. Resumindo, deixando mais claro para a gente aqui, as perguntas básicas são as perguntas mais óbvias, mas que mesmo assim a gente precisa fazer. Às vezes, por não fazer as perguntas óbvias, a gente deixa de ver o que é óbvio no texto bíblico, e por causa disso, a gente não entende o texto bíblico de verdade.
Por exemplo, o tempo de um verbo pode mudar muita coisa no texto bíblico. A pessoa de um sujeito, de um substantivo, eu não sei se é substantivo ou se é sujeito que tem pessoa, mas a pessoa, por exemplo, se é ele, se é ela, se somos nós, se sou eu, isso muda. A pessoa do verbo muda. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, ele é imagem e semelhança de Deus. Então tudo isso muda um pouco do nosso entendimento a respeito do texto. Então são perguntas que a gente precisa fazer a respeito de quem o texto está falando, por exemplo. Mas as perguntas essenciais que aprofundam são aquelas perguntas mais profundas do texto bíblico, que vão lá mais no propósito, no intuito do autor. Alguns exemplos dessas perguntas: o que o autor quis dizer com isso? Como o autor disse o que ele disse? Qual é o tom que ele diz? O autor está exortando, o autor está aconselhando, o autor está contando fatos? Qual é o tom que ele apresenta? É um tom de advertência? É um imperativo? Então, isso são perguntas importantes que a gente precisa fazer. Por que ele faz isso desta forma? Por que ele diz isso nesse momento? Né? Como aquilo que o autor disse aponta para Cristo Jesus e para o plano de redenção. Então a gente não vai ser aqui muito profundo em entender todas essas perguntas que são importantes, porque o nosso olhar aqui primeiro tem sido um olhar para a gente aprender, para a gente decorar quais são as 8 ferramentas, os 8 princípios de interpretação, aprender superficialmente a respeito deles e colocar em prática. Hoje, quando a gente colocar em prática algumas perguntas nesse texto bíblico aqui, você vai perceber do quanto que isso nos ajuda na interpretação. Eu espero que você já tenha pausado o vídeo. Se você não fez isso ainda, faça agora, a gente não vai ter nem corte para isso. Faça um pause aí agora e leia esse texto bíblico. Se você leu, você vai perceber que ele é um texto um pouco complexo, às vezes até com versículos que a gente não entende tão bem assim. Eu já ouvi, e eu vou falar disso daqui a pouco, falar de um versículo bíblico aí desse texto que não tem nada a ver com o que o versículo está dizendo. Então, quando a gente faz essas perguntas, e a gente vai fazer essas perguntas para o texto bíblico, a gente consegue extrair aí o entendimento. Mais uma vez eu repito, o nosso estudo aqui ele não é um estudo completo desse parágrafo. O que a gente vai fazer hoje é simplesmente aplicar essa ferramenta aqui no parágrafo que a gente está estudando. Porque a gente não está só estudando Efésios, a gente está estudando as ferramentas. É aquilo que a gente chama afiar as ferramentas, tá bom? Então a gente está chegando ao final dessa primeira parte da nossa aula, que a gente revisou quais são os 8 princípios, que a gente aprendeu um princípio novo e que a gente revisou com outro princípio, que é o princípio do fazendo boas perguntas. Inclusive, eu não falei isso expressamente, mas uma outra pergunta que a gente precisa fazer: por que esse princípio é importante? Eu acho que eu já deixei claro aqui do porquê que ele é importante, quando eu estava explicando a respeito dele. Esse princípio é importante porque se a gente quer a resposta certa da palavra de Deus, a gente precisa fazer as perguntas certas. É fazendo as perguntas que a gente vai achar as respostas. Se a gente quer que a palavra de Deus fale com a gente precisa perguntar para a palavra de Deus o que ela quer falar aos nossos corações. Tá bom? Estamos chegando ao final dessa parte e agora eu quero te desafiar a pausar. A gente vai ter um outro corte nesse vídeo agora. E você, seja você um aluno frequente das nossas aulas, ou seja você um primeiro aluno, você já aprendeu o suficiente. Você já aprendeu que você pode fazer perguntas básicas e perguntas essenciais que aprofundam. Às vezes são perguntas óbvias. Eu queria que você pausasse o vídeo agora, a gente vai ter um tempo, e eu quero que você faça 15 perguntas, anote no papel, 15 perguntas para esse texto bíblico, tá bom? E aí na segunda parte do vídeo, a gente volta aqui com algumas perguntas importantes e construindo um cenário aqui desse parágrafo. Pare o vídeo agora, seja você quem for, primeira vez que assiste essa aula, um aluno já presente na nossa escola bíblica dominical, pegue um pedaço de papel e não volte aqui enquanto você não achar 15 perguntas. Ou melhor, pegue o cronômetro aí e marca 15 minutos, ou 20 minutos, ou 30 minutos, marque um tempo determinado para você alcançar ou essas 15 perguntas ou o tempo terminado, tá bom? Voltamos em breve com uma explicação melhor desse parágrafo de acordo com as perguntas que a gente pode fazer aí nesse parágrafo.
Voltamos em breve. Ok, pessoal, vamos voltar aqui então. Espero que você tenha feito esse exercício de fazer as boas perguntas, porque isso vai ajudar bastante gente aqui agora. Esse é o período da nossa aula que geralmente acontece a interação maior entre a gente. Se você já participa da aula, você sabe que esse é o momento que a gente, junto aqui no quadro, constrói o conhecimento a respeito desse parágrafo. Mas, como hoje isso não é tão possível assim, eu vou fazendo algumas perguntas e vocês vão tentando responder de casa. Não sei se o tempo vai ser o ideal entre as perguntas e as minhas respostas, mas a gente vai construindo junto. Vai interagindo bastante com a tela aí, pelo menos em pensamento, para a gente construir um conhecimento bom a respeito desse texto bíblico, tá bom? Vamos começar lendo Efésios 2, de 11 a 22. Vamos fazer a leitura desse texto. Diz assim: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Versículo 15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser santuário, dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Que Deus nos ajude na interpretação correta desse texto bíblico. Amém? Vamos lá observar algumas coisas e talvez algumas perguntas que a gente precise fazer aqui para esse texto bíblico, que a gente precisa fazer para esse texto bíblico. Por exemplo, aqui nós temos já no versículo 11 algumas coisas bem importantes. Ele começa assim: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne. Aqui a gente já pode extrair algumas perguntas importantes, algumas que a gente já tem a resposta. Deixa eu ver o melhor piloto para isso. Algumas que a gente já tem a resposta e outras que a gente não tem uma resposta tão clara assim. Por exemplo, quem que está falando isso aqui? Eu vou anotar aqui no cantinho. Quem está falando isso aqui é Paulo, certo? Quando a gente estuda instruções para viagem, a gente aprende que o livro de Efésios ele é escrito por Paulo. Então Paulo está falando. E olha o que Paulo fala: portanto, lembre-se de que no passado vocês, quem são esses vocês? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Vocês, quem são esses vocês? Paulo está falando e escrevendo a sua carta para quem? Mas o texto bíblico deixa claro para a gente quem são esses vocês. Aí outra pergunta que a gente pode fazer aqui, baseada nesse vocês. Talvez na sua Bíblia tenha outra expressão, mas a ideia é que Paulo está se destinando a um grupo de pessoas. A gente precisa, e a pergunta maior que está aqui direcionando essas minhas perguntas é: quem são os personagens que aparecem nesse texto? Então a gente tem um personagem que não aparece, mas é quem está escrevendo. A gente tem um personagem que é esse grupo de povo que se chama vocês. A gente tem um outro personagem aí, tá bom? Antes da gente trabalhar vocês aqui, quem é outro personagem que tem aí? Tente se esforçar para tentar encontrar aí quem é outro personagem. Ele diz: lembre-se
de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados de circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão. Então tem aqueles, tem vocês e tem aqueles que não fazem parte desse grupo aqui. Esse aqueles é um outro grupo, certo? Aí o texto continua. Naquele tempo vocês estavam separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, versículo 12 eu estou, e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês, de novo, vocês que estavam longe de quem? Tem um outro personagem aqui, que já falou no versículo anterior. Lá no versículo 12 diz assim: naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à promessa de Deus, não tendo esperança e sem Deus. Aí o versículo 13 diz que em Cristo vocês que antes estavam longe, então esses vocês aqui estavam, a gente não sabe ainda quem é, mas esse grupo de pessoas estava longe de Deus. Você consegue encontrar isso no texto bíblico? É claro para você, eles estavam longe de Deus, porque Ele é a nossa paz. Vamos lá, a gente está só identificando os personagens primeiro, tá? Então não se prende aí ao versículo não. Ele é a nossa paz, de dois povos. Quais são os dois povos? A gente vai ver isso daqui a pouco. Olha os dois povos que aparecem aí no versículo 14. Ele fez um desses dois povos, e na sua carne derrubou a parede de inimizade que estava no meio à inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois, de novo aparece a ideia dos dois, criasse em si mesmo uma nova comunidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só Espírito com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Versículo 17. E quando veio Cristo, evangelizou paz aos que estavam longe e paz aos que estavam perto. Versículo 18. Por meio dele, vocês têm acesso ao Pai, que é Deus, né? Que está representado aqui pela pessoa de Deus, pelo Espírito. Então tem um outro personagem aqui que é o Espírito, tá bom? Tem o Jesus também, a gente vai ver daqui a pouco como é que Jesus, já foi citado no texto, como é que ele se relaciona. Estamos vendo aí os personagens primeiro, certo? E aí, por último, no versículo 20, aparece aí também mais personagens. Não sei, esses são mais difíceis, porque não está claro assim no texto, mas são personagens também que aparecem no texto. Edificados, versículo 20, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Vou colocar aqui no cantinho, apóstolos e profetas. Daqui a pouco a gente vai entender como que todos os personagens, eles se relacionam, tá bom? Então a gente construiu aqui mais ou menos um quadro dos personagens. Vai aparecer Cristo daqui a pouco, eu não esqueci dele, mas a gente tem aqui vocês, que Paulo começa falando para esses vocês, a gente tem aqueles que não fazem parte dos vocês, a gente tem Deus que, segundo o texto bíblico, está longe desses vocês, né? Na verdade não está agora, mas naquele tempo estava longe desses vocês, e a gente tem os apóstolos e profetas. Então vamos fazer uma próxima pergunta aqui, que é muito importante. O que se fala a respeito de cada personagem? Vamos começar aqui pelo vocês. O que se fala a respeito desses vocês? Se você quiser, você pausa o vídeo aí e vai tentar responder essa pergunta, daqui a pouco volta, senão você continua aqui junto com a gente. Vocês, vamos lá, versículo 11. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram, esses vocês aqui eram o quê? No passado, vamos escrever aqui, no passado. Certo? Ele não está falando do presente, ele está falando do passado. Naquele tempo, no passado, vocês eram o quê? Gentios na carne. Gentios na carne, espero que dê para você entender aí. O que mais que fala? Chamados e circuncisão, então eles eram deixa eu ver, cisos e circuncisos, certo? Isso aqui é um C.
eles eram incircuncisos por aqueles que se titulam circuncisão. Então isso já falou do outro grupo. Eles eram incircuncisos, considerados incircuncisos, por aqueles que se intitulam circuncisão. Circuncisão, ok? Circuncisão, tem um N aqui, e circuncisos, tem um N aqui também, tá bom? Então, esse aqui eles são os circuncisos, esses aqui são os incircuncisos. O que fala mais a respeito desse grupo aqui? Que essa circuncisão é feita por mãos humanas. Aí, versículo 12, ele diz, naquele tempo. Então, não é agora, é naquele tempo. Que tempo é esse? No passado, certo? Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo. Então, esses vocês aqui estavam sem Cristo. Ok? O que mais que diz? Separados da comunidade de Israel. A comunidade de Israel representa o povo de Deus. Então, separados do povo de Deus. O que mais que o texto diz aí? Estavam sem Cristo, versículo 12, separados da comunidade de Israel, do povo de Deus, estranhos às promessas, ok? O que mais? Vamos correr aqui. Não tendo esperança, sem esperança, e sem Deus, ok? Então, sem esperança, sem Deus. Algumas informações que a gente vê aí. Lá no versículo lá no versículo 19 a gente vê mais algumas características. Assim, vocês, olha vocês de novo aparecendo, vocês não são mais estrangeiros. Se não são mais, é porque eram naquele tempo. Então, estrangeiros, relacionado inclusive a essa questão de separados do povo de Deus. Então, eles eram estrangeiros e peregrinos, né? Isso que ele diz aí, versículo 19, peregrinos. Então, tudo isso aqui são características desse vocês. O que se fala no texto a respeito do aqueles? São perguntas que a gente está fazendo para o texto. Quem são eles aqueles? Eles são circuncisos, gente da circuncisão, que a gente viu aqui. Vamos aqui esclarecer isso aqui. O que tem a ver isso aqui? Circuncisão e circuncisão. Lembra lá que no Antigo Testamento Deus pediu para que o povo de Israel fizesse uma marca, que a gente conhece como circuncisão? Essa marca é uma marca exterior, uma marca no corpo, para marcar o povo de Deus, para demonstrar que eles são o povo de Deus, como se fosse uma marca, certo? Você já viu aquela ideia dos escravos dos filmes? Ou até mesmo cavalos, que o dono vai lá e com ferro quente marca o cavalo para dizer que aquilo é dele, o escravo é dele, que o cavalo é dele. É mais ou menos isso aqui, essa ideia de que Deus tinha uma marca no seu povo para que as pessoas soubessem que aquele povo era dele. Então isso aqui tem a ver com o povo de Israel, o povo da circuncisão. E circuncisos é totalmente os outros, os gentios da carne, quem não fazia parte da nação de Israel, certo? Então essa é a diferença primária entre essas duas pessoas, esses dois grupos de povos. Isso aqui se relaciona ao povo de Israel, isso aqui se relaciona às outras pessoas, sendo que essas outras pessoas estavam sem Cristo, estranhos às promessas, separados do povo de Deus, sem esperança de Deus. Não quer dizer que tudo o contrário desse povo aqui, esse povo tinha. Não quer dizer que esse povo tinha Cristo. Não quer dizer que esse povo tinha Deus. Quer dizer que esse povo era circunciso. A questão de ter Deus e de ter Cristo é diferente e a gente vai ver daqui a pouco por que é diferente. Mas tem algumas outras informações que a gente encontra nesse texto bíblico a respeito desse grupo aí. Por exemplo, eles eram participantes da aliança. Eles eram participantes dessas alianças.
Porque a gente conhece pelo todo de que Deus fez aliança com o povo de Israel. Eles eram participantes antes da aliança. Certo? Enquanto esses aqui são estranhos às promessas, esses são participantes da aliança. Mas tem uma informação que aí sim é onde a gente vai chegar a respeito desse povo. Porque a palavra de Deus diz aqui que existia uma parede de inimizade entre esses povos. Inimizade. Eles estavam separados. Eles não eram um só povo, havia uma separação entre eles. Mas só que aí chega no versículo 13 e a gente aprende como é que Cristo age nessa situação. O versículo 13 diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Então, vocês que estavam longe de Deus, foram aproximados. Vocês que estavam longe foram aproximados por meio de Cristo. E diz aí, pelo seu sangue, pelo sangue de Cristo, vocês foram aproximados. Versículo 14. Porque Ele, Cristo, Ele é a nossa paz. De dois povos, olha aqui, de dois povos, Ele fez, desses dois povos, Ele fez um só, certo? De dois povos, antes existia dois povos, versículo 14, porque Ele é a nossa paz, de dois povos Ele fez um só, na sua carne. Por que na sua carne? Porque o sacrifício de Cristo, na carne de Cristo, Ele sofreu para que de dois povos fosse feito, isso é uma cruz, tá bom? Para que de dois povos fosse feito um só. Versículo 14 ainda. E derrubou a parede, ou a separação, a parede de separação que estava no meio da inimizade. É por isso que o versículo, e às vezes a gente não entende facilmente essa questão da paz, é por isso que o versículo diz que Jesus é a paz. Por quê? Porque antes aqui havia inimizade, só que o sacrifício de Cristo leva esses dois povos a se tornar um povo só, que vive em paz. É por isso que Ele é a nossa paz. Se você já quer aplicar essa palavra de alguma forma na sua vida, você fazia parte desse povo aqui, ó. Você não é, a não ser que você seja um judeu que está me assistindo, eu acho muito difícil isso acontecer. Você não é judeu, você é gentil, você é incircunciso. Você estava sem Cristo naquele tempo, no passado. Você estava estranho às promessas de Deus. Você estava sem esperança, sem Deus. Enquanto existia um outro povo, que era o povo da circuncisão, que era participante da aliança, mas que também estava sem Deus. Porque a palavra de Deus diz que a aproximação dos que estavam longe foi feita pelo sangue, mas esses também precisam se aproximar por meio do sangue, por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Aí o versículo 15 continua dizendo: Cristo aboliu as leis dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois povos criasse um. Por quê? Porque a lei era a lei para esse povo aqui. Para eles serem povo, eles tinham que ter território, tinham que ter lei. Aí a palavra de Deus diz que Cristo aboliu a lei, para que todo mundo pudesse fazer parte desse povo, para que fosse um povo só, para que de ambos criasse uma nova humanidade fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Perceba, essa questão do reconciliar ambos não quer dizer que esses aqui estavam com Deus, eles também estavam longe. O sacrifício de Cristo, e o versículo 16 deixa isso muito claro, fez com que ambos se reconciliassem com Deus. Então não importa se esses aqui achavam que estavam perto, na verdade ambos estavam longe de Deus e foram aproximados por meio do sacrifício de Cristo, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E olha aqui no versículo que às vezes a gente interpreta de maneira errada. A gente já está chegando ao final da nossa aula. E quando veio,
Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Interessante, porque às vezes eu já vi gente usar esse versículo aqui para dizer que isso aqui está falando paz para os que estavam perto, é aqueles que têm, assim, é amigo do Evangelho, aqueles que estão mais perto do Evangelho, e paz os que estavam longe são aqueles jogados, são as prostitutas, são os drogados. Mas não, o texto bíblico não nos ensina isso. Quem é aquele que está perto aqui nesse momento? Quem está perto, mas não está com, ele está perto, mas não está com Deus, são o povo de Israel. Quem é aquele que está longe? É todo o resto do povo. Então, perto e longe não tem a ver com a sua proximidade da igreja, não tem a ver com o quanto você gosta ou não do Evangelho. Perto e longe tem a ver com a sua nacionalidade. Se você é brasileiro, por exemplo, você é considerado um grupo que estava longe. Só os judeus, os israelitas, é considerado esse grupo aqui no versículo dos que estavam perto. Mas a palavra de Deus é clara em dizer que quando Cristo veio, Ele evangelizou paz, Ele evangelizou aqueles que estavam longe e aqueles que estavam perto, porque ambos os povos estavam afastados de Deus. E o versículo continua dizendo, porque por meio dele, ambos, quem ambos? Esses dois povos, temos acesso ao Pai. Não adianta quem nasceu em Israel, por exemplo, sem crer em Cristo Jesus, tentar se aproximar de Deus, porque é Cristo o caminho que leva para Deus. É por isso que só o sacrifício de Cristo pode nos salvar, independente de quem nós sejamos. Aí o versículo 19 diz assim: assim vocês não são mais estrangeiros. Antes, naquele tempo, vocês eram estrangeiros e peregrinos no mundo. Versículo 19. Mas agora vocês são co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Agora todo mundo aqui é a família de Deus. Tenta imaginar aí, nós que estávamos longe, nós que estávamos sem Cristo, nós que estávamos sem esperança, nós que estávamos sem Deus, por causa do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o sanguezinho aqui representando, nós fomos aproximados e hoje nós somos considerados família de Deus. Quem então é família de Deus? Quem se aproxima de Deus por meio de Cristo Jesus. Não importa a nação, não importa qualquer coisa. Todo aquele que se aproxima de Deus por meio de Cristo encontra Deus e se torna família de Deus. Aí o versículo continua dizendo, versículo 20, que esse povo, essa família de Deus, é edificada sobre o fundamento, e aí lembra? A gente não se esqueceu deles, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então esse povo é edificado sobre o ensinamento, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. O que isso tem a ver? Apóstolos e profetas é uma indicação do ensino neotestamentário, do Novo Testamento. Então, a igreja de Cristo Jesus tem que ser construída sobre o conhecimento bíblico. Então, esse povo aqui, o versículo 20 deixa claro para a gente, deve ser edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É o que está escrito aqui. Apóstolo tem a ver com o ensino no Novo Testamento. Profeta tem a ver com o ensino no Antigo Testamento. Então, as Escrituras têm que ser o alicerce, certo? Da construção desse edifício, da edificação desse povo, sendo Ele mesmo, no final do versículo 20, Cristo Jesus, a pedra angular, porque a Escritura, a Bíblia, tem a ver com Cristo. Então, no final das contas, Cristo é o fundamento. Se nós estamos ligados à Bíblia, nós estamos ligados ao fundamento que é Cristo Jesus. Então todo esse povo aqui, aqueles que creem em Cristo Jesus, esse povo está fundamentado sobre o ensino bíblico, consequentemente fundamentado sobre Cristo Jesus. Nele, em Cristo, versículo 21, todo o edifício bem ajustado cresce para ser santuário dedicado a Deus. Nele também, versículo 22, vocês
estão sendo edificados. Aí ele volta o seu olhar para esse grupo aqui, ó, que é o grupo a que Paulo está escrevendo. Paulo diz: nele vocês estão sendo edificados, em Cristo, porque vocês são família de Deus. Vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus. Perceba como algumas perguntas nos conduzem ao entendimento correto do que o texto bíblico nos ensina. Nós estamos chegando ao final dessa aula. Esse entendimento, eu disse, não seria o entendimento correto do parágrafo, porque existem diversas outras coisas, mas existe algo de Deus para a sua vida, que é o entendimento de que nós só podemos nos aproximar. O versículo 14 desse texto é um versículo primordial, é o versículo talvez central nesse texto bíblico, que diz, versículo 13, perdão: mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo Jesus. Nós podemos nos aproximar de Deus por causa do sangue e do sacrifício de Cristo Jesus. Não importa se você está sem esperança, não importa se você está sem Deus, não importa se o seu familiar está sem esperança e sem Deus, não importa se ele não faz parte da comunidade, da família de Deus, por meio de Cristo, ele pode fazer parte disso. Esse texto bíblico nos ensina que para Deus não há separação de povos, há separação de família. E se por meio de Cristo Jesus nós somos feitos famílias de Deus, nós estamos com Deus e estamos próximos de Deus. Não há separação de povos, não há separação de nação, há separação de família, daqueles que fazem parte da família de Deus e aqueles que não fazem parte da família de Deus. Eu espero que o nosso coração viva para fazer parte da família de Deus por meio de Cristo Jesus, e que a pregação desse Cristo seja o alvo principal da nossa vida, para que outros também façam parte dessa família. Que Deus em Cristo nos abençoe. Nós voltamos na próxima aula com mais alguma ferramenta, com outro princípio bíblico. Eu espero que daqui para lá, já presencialmente. Se não, estaremos aqui mais uma vez, virtualmente, para aprender sobre a palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe.